Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar a aula de hoje de QA 583, de preparo de amostra, certo? Como a gente já tinha falado em várias ocasiões anteriores, nós estamos inicialmente falando dos fundamentos básicos, dos fundamentos teóricos, dos princípios que norteiam todas essas técnicas. A gente falou de partição, a gente falou de adsorção. Hoje a gente vai encerrar essa sessão antes de passar às técnicas de extração e pré-concentração propriamente dito. Vamos falar um pouco de volatilização e vamos emendar tudo falando da sistematização dessas técnicas, de como elas se arranjam no universo, no conjunto de preparo de amostras. Bom, muito. Nas aulas anteriores a gente falou de partição e de adsorção. Os dois dos princípios, dos mecanismos básicos usados em todas as técnicas de extração e pré-concentração que a gente aplica, especialmente no caso de amostras contendo análitos orgânicos ou análitos moleculares de forma geral. O terceiro dos processos básicos que podem ocorrer nessas metodologias, nessas técnicas, né, é a volatilização. Volatilização, como o próprio nome indica, né, ela vai ser aplicável para remover analitos ou interferentes. No caso, dificilmente ela é usada para remover interferentes, muito mais para remover analitos voláteis, ou seja, analitos que tenham pressão de vapor suficientemente elevada para que se separem na forma para a fase gasosa em equilíbrio com a amostra. Essencialmente, né, como seriam esses procedimentos de extração, de separação de analitos de amostra de matriz por volatilização? Você pode pegar uma porção de amostra, enclausurar ela em um frasco lacrado, deixando em contato com essa amostra uma pequena quantidade de ar atmosférico ou vácuo, uma fase vapor. Essa fase vapor em contato com a amostra é o que a gente chama de head space, espaço de cabeça. Eu já vou falar de onde veio esse termo. Depois de um certo tempo, o que vai começar a acontecer? Analitos voláteis da amostra vão começar a se transferir, evaporar e passar para a fase vapor. E moléculas desse analito na fase vapor também poderão voltar, retornar à amostra. Da mesma forma que ocorre na partição, um movimento aleatório, eventualmente moléculas do analito vão chegar aqui na interface entre as duas fases, certo? E vão cruzar essa interface. Quanto maior a pressão de vapor do analito, maior a concentração dessa espécie aqui na fase vapor, até uma hora em que você atinge o equilíbrio. A concentração na fase vapor está em equilíbrio com a concentração residual do analito na amostra. Não se pode dizer que isso é uma solução verdadeira, né? Pelo menos não no mesmo escopo de uma solução num solvente líquido, porque, como vocês sabem, não há interação soluto-solvente na fase vapor. Mas, de todo modo, é um processo muito similar, muito parecido com o processo de partição. É um fenômeno intrafacial, é um fenômeno que depende aqui do bulk das duas fases. Essa porção de vapor em contato com a amostra, para onde o analito vai, é o que a gente chamaria, nome oficial em português é espaço confinante, né, que é um termo horrível, né, ou headspace, espaço de cabeça em inglês. Da onde que vem esse nome headspace, espaço confinante? Isso aí vem do jargão de ciência de alimentos, né? Alguns dos primeiros profissionais que usaram técnicas cromatográficas de forma extensiva para análise química, no caso, cromatografia gasosa, que era o que existia na década de 50 e 60, foram cientistas de alimentos, o pessoal que mexia com comida.
E principalmente ela era muito usada para caracterização da fração volátil desses alimentos, de insumos, de ingredientes, para caracterização da qualidade, para determinar constituintes de aroma, que são espécies com pressão de vapor elevada. Bom, esse pessoal tem na área deles o termo headspace, ou espaço confinante, que tem outro sentido, tinha pelo menos outro sentido, né? Quando um alimento enlatado é preparado, e no hemisfério norte é muito comum, é muito grande o consumo, era pelo menos grande o consumo de alimentos conservados em lata, né? O alimento tem que ser colocado no recipiente, tem que ser preenchido completamente, sem deixar ar, sem deixar qualquer resquício de ar, porque o ar tem esporos de fungos, de leveduras que vão estragar o material mesmo depois de pasteurizado. É lacrado e aquilo ser pasteurizado se conserva por um longo tempo. Se sobra ar, isso é um defeito, né, na produção, e o alimento tende a se degradar rapidamente. Esse ar, essa fase gasosa que ficava em contato com o alimento numa lata por processo de fabricação, era o que eles chamavam de headspace. Como que isso veio para o jargão da química analítica? Bom, esse pessoal percebeu, né, que quando sobrava headspace numa lata de alimento, além desse alimento estragar mais rapidamente, também eles notaram que o aroma do alimento ficava concentrado naquele vapor. Ele abria a lata, quando ele estava lá no laboratório dele, para verificar isso aí, se tinha headspace, o vapor subia, todo aquele cheiro, todo aquele aroma, o flavor, né, do alimento vinha para cima dele. Então eles também começaram a pensar, se isso aqui é um defeito, claro, mas por outro lado, se eu pegar uma pequena porção, se eu quiser analisar o aroma de um alimento, pegar uma pequena porção dele, prender ele num recipiente lacrado, deixar ocorrer o equilíbrio dos constituintes voláteis com a fase vapor e coletar um pouco dessa fase vapor e levar para o meu cromatógrafo a gás, eu vou conseguir analisar, determinar facilmente esses constituintes, porque eu separei eles de interferentes não voláteis e da própria matriz. Então, por isso, eles começaram a chamar isso de análise de headspace. Em português, como eu disse, o nome oficial, né? Nome da terminologia oficial em português para cromatografia e espaço confinante, que é um negócio horrível, uma tradução completamente imbecil. Todo mundo fala headspace. Bom, em termos quantitativos, né? O que descreve esse equilíbrio de volatilização? É a chamada lei de Henry. Lei de Raoult, a lei de Henry que é derivada, né? A lei de Henry que diz? É um equilíbrio, né? A constante desse equilíbrio, que é chamada constante da lei de Henry, existem várias formas dessa constante, dependendo das unidades, como você expressa as quantidades de vapor e de soluto em ambas as fases. A constante da lei de Henry é a razão entre a pressão parcial do soluto na fase headspace, atingido o equilíbrio, e a fração molar do soluto remanescente aqui na solução. Essa aqui é a expressão formal, oficial, entre aspas, né, da lei de Henry em termos fundamentais. Só que isso, para análise química, é uma forma de expressão não muito útil, né? Então, para manter consistência com a forma como a gente define as constantes de equilíbrio de partição e de adsorção, é mais conveniente a gente usar essa constante expressando essas grandezas em termos de concentração mol por litro em ambas as fases. A amostra é headspace, mol por litro, grama por litro. Bom, pressão parcial, convertendo ela em concentração, né? Pressão é RT vezes concentração, né? PV igual a nRT, passando o volume para cá, N sobre V concentração em mol por litro, isso é pressão parcial. E fração molar, supondo uma amostra aquosa, que é o caso mais comum, fração molar é concentração sobre volume molar da água. Então, isso é aproximadamente, isso é fácil de demonstrar, não vou perder tempo com isso aqui, né? Mas fração molar de um analito numa solução aquosa diluída é mais ou menos, é bem aproximadamente
numericamente igual à sua concentração em mol por litro dividido pelo volume molar da água, litros por mol. Quantos litros tem um mol de água? Isso dá 55,6 litros a temperatura ambiente. Fazendo as substituições correspondentes, os rearranjos, né, a gente chega que a relação entre a constante fundamental da lei de Henry e a constante adimensional, que é a constante onde as quantidades são expressas em termos de concentração, é essa aqui, né? A constante fundamental dividida por volume molar da água, RT, é a constante adimensional da lei de Henry, que é absolutamente paralela à constante de equilíbrio de distribuição de partição e a constante de distribuição de adsorção. Bom, o que interessa para a gente é saber qual que é a relação entre a constante da lei de Henry e parâmetros que a gente conhece dos analitos para a gente poder prever quais analitos poderão ser separados por volatilização, certo? E como a gente atua nos parâmetros operacionais de qualquer método, de qualquer procedimento analítico, onde volatilização é uma das etapas, de modo a otimizar esse processo. Para fazer isso, tem duas maneiras. A gente pode fazer o procedimento Masterchef, Dona Palmirinha, e mexendo em tudo quanto é parâmetro à toa, ou então a gente pode olhar para a teoria básica e saber o que a gente está fazendo. A constante de Henry, ela pode ser expressa em termos fundamentais, em termos de propriedades fundamentais do analito e do solvente. Então, ela é igual à pressão de vapor do analito puro na temperatura considerada, a solubilidade do analito no solvente matriz, no caso, a gente está falando mais de água, né? Ou seja, C7 é a concentração da solução saturada desse analito na água, que é a solubilidade dele, pressão de vapor desse analito puro, volume molar da água ao quadrado, que é uma constante, serve para todo mundo, você mostra por aquosa, R, constante dos gases, e T, temperatura de trabalho. Ou seja, constante de Henry é proporcional à pressão de vapor do analito, inversamente proporcional à sua solubilidade na matriz, na água. Ela aumenta com a pressão de vapor e diminui com a solubilidade em água. Resumo da ópera: a princípio a gente iria tentar trabalhar com volatilização, com métodos de headspace, analitos com alta pressão de vapor e analitos pouco solúveis em água. Bom, pressão de vapor, como a gente consegue sabendo, eu tenho esse analito aqui, tem o benzeno, tolueno, etc. Como que eu consigo ter uma noção de qual vai ser a pressão de vapor desse analito, sem ter que olhar numa tabela, sem ter que consultar? Bom, a pressão de vapor, obviamente, ela depende da estrutura do analito. Moléculas grandes, ou seja, moléculas que têm um volume molar muito elevado e com forças intermoleculares fortes, têm pressão de vapor baixa. Na verdade, a pressão de vapor ela pode ser mais ou menos inferida pela energia livre de vaporização ou de sublimação do analito, dependendo se ele for um sólido ou um líquido. Ela é proporcional a essas grandezas termodinâmicas. Energia livre de vaporização, energia livre de sublimação. A variação da energia livre de vaporização ou de sublimação, ela depende, né, das entalpias e entropias desse processo, que são função, magnitude das forças intermoleculares presentes no analito, que são forças, como a gente já falou várias vezes, dispersivas, para analitos que não têm dipolos permanentes, até as forças de London, forças dipolo induzido, que são as forças de Debye, dipolo, para análitos que têm dipolos permanentes, as forças de Kisson, que são muito fortes, e pontes de hidrogênio ou doação ou acepção de prótons e elétrons. Mais ou menos essas forças crescem nesse sentido. Se a força cresce nesse sentido, constante de Henry é tanto maior quanto menores as forças. Se as forças intermoleculares nos análitos forem dispersivas, a tendência é que eles tenham pressões de vapor maior e assim por diante.
Moléculas grandes e onde ocorrem forças intermoleculares fortes tendem a pressão de vapor baixa. Olhando para uma estrutura, como a gente inferiria? Bom, moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas, moléculas hidrofílicas teriam pressão de vapor baixa e moléculas hidrofóbicas, pressão de vapor pressão hidrofóbica, pressão de vapor alta, hidrofílica, pressão de vapor baixa. Olhando para a estrutura, a gente tem moléculas que são claramente pouco polares, momentos de dipolo muito fracos, como esse aqui, tolueno, moléculas que têm momentos de dipolo permanente. Das moléculas que têm momento de dipolo permanente, é interessante, para a finalidade que a gente está falando aqui, dividir essas moléculas em dois grupos. Como a gente já falou algumas vezes, uma molécula pode ser polar, mas ser hidrofóbica, por exemplo, clorofórmio. Então, como a gente raciocinaria? Bom, existem moléculas que têm momentos de dipolo permanente, mas que não formam ponte de hidrogênio, e as interações são essencialmente interações dipolo induzido, ou fraquíssimas. São as chamadas moléculas monopolares. Olha aqui o clorobenzeno e metoxibenzeno. Se não me engano, é o anisol. São moléculas que certamente têm um momento de dipolo permanente. Porém, elas são moderadamente hidrofóbicas. Por quê? Porque elas não são boas aceptoras de prótons nem receptoras de prótons. Elas não formam ponto de hidrogênio, elas acabam tendo uma solubilidade em água mais ou menos alta comparado a essas moléculas, mas menor. Isso que a gente chama de moléculas monopolares. Moléculas bipolares são moléculas que têm grupos como amina, hidroxila, que além de terem um momento de dipolo elevado, induzirem dipolos moleculares fortes, podem formar pontos de hidrogênio, podem doar elétrons, podem receber prótons e que vão, portanto, interagir fortemente com solventes, se for aquoso ou polar. Se a gente olhar a pressão de vapor dessas espécies aqui, que são todas com moléculas com mais ou menos o mesmo tamanho, o volume molar delas é quase igual. As moléculas bipolares tendem a ter uma pressão de vapor muito menor que as moléculas monopolares e apolares. Então, olhando para a estrutura, a gente já consegue ter uma pista de como vai ser a pressão de vapor. Moléculas com dipolos permanentes muito pouco significativos, ou que não tenham momentos de dipolo e não formem ponte de hidrogênio, não recebam, doem elétrons, são o caso das moléculas monopolares e apolares, respectivamente, vão tender a ter pressões de vapor maior. Vão ser analitos prováveis candidatos a você separar de uma amostra aquosa, de uma amostra que seja similar à aquosa, por exemplo, um solo, uma amostra biológica, por volatilização. Já analitos bipolares, como fenol, anilina, eles são moléculas relativamente pequenas, a gente poderia até falar que tem uma pressão de vapor elevada, mas separar por volatilização, em tese, talvez não seja a melhor alternativa. Quanto ao tamanho da molécula, ele é bem nítido o efeito. O volume molar elevado, o aumento do volume molar, do tamanho da molécula, faz com que a pressão de vapor diminua. Aqui a gente tem gráficos, né? Pressão de vapor, log na verdade, né? Da pressão de vapor a 25 graus Celsius, no sempre anterior também era, para séries homólogos, ou seja, compostos que são iguaizinhos, só muda o tamanho da cadeia carbônica R, né? Então, em termos de dipolos, forças moleculares, etc, eles são muito similares entre si. O que muda é o tamanho da cadeia. Então, dá para notar, né,
alcanos, né? Comparando aqui alcanos, aminas e alquilbenzenos, né? Para alcanos, a pressão de vapor é bem elevada. Na verdade, aqui seria maior a pressão de vapor que esse, mas lembra, né, que a fenil é um grupo pesado, né? Então ele acaba dando um volume molar muito maior que o da amina, apesar da força intermolecular aqui ser maior. Mas na mesma série, aumentando o tamanho da cadeia, a pressão de vapor decresce de forma significativa. Notem, né, que esse gráfico aqui é logarítmico. Então é uma decresce do benzeno até o hexilbenzeno, a pressão de vapor desce de cerca de 10 a quarta pascais até 10 pascal. 10, 20 pascal. Então um decréscimo violento com o tamanho da molécula. Então, moléculas pequenas, apolares ou no máximo monopolares, por exemplo, com ligação carbono-cloro, com ligação carbono-oxigênio, carbono-éter, são moléculas candidatas a serem separadas por volatilização, analisadas em métodos de Redis. Bom, quanto à solubilidade do analito na matriz, no caso, água, a gente pode correlacionar a solubilidade com a hidrofobicidade expressa pelo KOW, caso a gente não tenha. Então, aqui tem um gráfico correlacionando KOW com solubilidade, logarítmico, em termos logarítmicos, para uns 200 analitos, mais ou menos. A relação é bem linear. Quer dizer, KOW elevado, menor solubilidade. Menor solubilidade, a constante de Henry aumenta. Ou seja, o KOW também vai ser útil quando a gente estiver pensando em volatilização, apesar dele ser associado a um processo de partição. Por quê? Analitos com KOW elevado são analitos hidrofóbicos. Lembre-se que estamos falando de amostras aquosas, biológicas, ambientais. Se for uma amostra onde o solvente, a matriz é hidrofóbica, um polímero, por exemplo, o raciocínio pode ser um pouco inverso. Mas no caso das amostras aquosas e pseudoaquosas, que são a absoluta maioria dos casos da vida real, vale esse raciocínio. Maior KOW, maior hidrofobicidade, menor solubilidade, constante de Henry também aumenta. Dá inclusive para modelar a constante de Henry em termos de contribuições de aspectos, de features, que o pessoal fala na gíria inglesa, o pessoal que trabalha com esse tipo de modelamento, de características das moléculas. Sumarizando, né, constante de Henry proporcional à pressão de vapor e solubilidade inversamente proporcional. Aumenta para moléculas pequenas, apolares ou monopolares, ou sem interação intermolecular forte, que são as moléculas monopolares. Você pode sumarizar tudo isso aí em modelos matemáticos como esse que eu estou mostrando aqui. De novo, eu enfatizo, né, que isso aqui não é uma equação para ser decorada. Ninguém aqui vai fazer modelamento, fazer nada desse sentido. Mas a finalidade de eu discutir esses modelos é mais mostrar para vocês como cada aspecto, cada característica de moléculas e solventes influem em constantes de partição, de volatilização, de adsorção. Como você pode, olhando para a molécula, tentar inferir, ou quantitativamente, usando esses modelos, ou qualitativamente, conhecendo eles, inferir essas constantes e qual tipo de protocolo você vai usar, que envolva cada uma dos mecanismos, e como você vai atuar para trabalhar com eles, para otimizar eles. No caso, a constante de Henry, nesse modelo de Linear Free Energy Relationships, é uma abordagem muito comum nesse tipo de protocolo, né? Você tenta inferir
alguma propriedade quantitativa, uma propriedade macro a partir de contribuições individuais, de interações de aspectos, né? Constante de Henry, ela vai ter nessa equação uma contribuição da polarizabilidade da molécula. Como que esse pessoal infere a polarizabilidade nesse modelo em específico? Nesse modelo específico, a polarizabilidade ela é inferida a partir do índice de refração. Mas o que tem a ver índice de refração com a constante de Henry? Bom, índice de refração ele depende de uma série de características da molécula e indiretamente você pode, não é uma correlação causal, é uma correlação não causal, mas você pode usar o índice de refração daquele composto para inferir a sua polarizabilidade e do seu volume molar, chamado volume molecular intrínseco, né? Um analito com um grande volume, uma molécula grande, vai ser mais polarizável. E índice de refração acaba sendo uma forma de calcular, de proporcionar essa polarizabilidade. De qualquer maneira, quanto mais polarizável a molécula, maior esse termo e menor seu efeito. Interações dipolares representam as formações de ponte de hidrogênio. Esse parâmetro empírico π é tão grande quanto maior a capacidade da molécula formar pontes de hidrogênio. A capacidade da molécula doar ou receber prótons, além disso, também entra aqui. A molécula pode ter interações dipolares fortes, mas não ser um doador receptor de prótons elevado. E o volume molar intrínseco também entra. Ou seja, polarizabilidade, capacidade de doar ou receber elétrons, interações dipolares e capacidade de formar pontes de hidrogênio afeta a constante de Henry. E volume molar também. Bom, olhando aquela equação básica lá, a gente também chega a algumas conclusões sobre o efeito da temperatura sobre a constante de Henry e também sobre os métodos de headspace, os métodos onde há volatilização. Fica óbvio, né, que constante de Henry depende muito da temperatura. É um processo de volatilização. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de volatilização é em temperatura alta, né? Você joga mais moléculas para a fase de vapor. Empiricamente, semi-empiricamente, a relação entre a constante de Henry e a temperatura é dada por uma relação tipo Clausius, né, Clapeyron. O log depende de A mais B sobre T. A e B são constantes características dessa espécie química. A gente tem um gráfico aqui, né, para BETEX, benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno. BETEX é uma abreviação muito conhecida para esse grupo de analitos, né? São os hidrocarbonetos aromáticos mais leves, mais comuns, né? Que são muito relevantes como contaminantes ambientais, como constituintes como toxicantes em amostras biológicas, né? Então, por exemplo, como que você monitora contaminação de corpos d'água por gasolina, por combustíveis? Geralmente você tenta determinar traços de benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno que são presentes na gasolina e se dissolvem razoavelmente bem na água. Se tiver alto BETEX na água, está contaminado com petróleo. Bom, essa aqui é a relação que tem entre temperatura e constante de Henry para esses compostos. Vocês notem que de 20 até 30 graus há um incremento significativo na constante de Henry. Do benzeno vai de cerca de 0,18 para 0,3. É um aumento assim de aqui começa no 0,1, né, do zero, né? É um aumento assim de 30% mais ou menos. A média aqui, que de 20 a 30 graus, constante da lei de Henry aumenta de 5 a 10% por grau Celsius. Então daí vem duas consequências. Que quanto maior a temperatura de trabalho,
maior eficiência de transferência de analíticos voláteis para o headspace da amostra. Então, em tese, né, se o único processo de equilíbrio acontecendo for volatilização, qualquer procedimento, qualquer protocolo de preparo de amostra vai ser tão mais eficiente em sentido de eficiência de extração, de concentração de analito na fase extratora, no equilíbrio em comparação com a concentração da amostra, quanto maior a temperatura. Você vai tentar trabalhar a temperaturas elevadas. Mas um adendo aqui, uma observação importante, nem sempre volatilização é o único processo ocorrendo. É muito comum que em técnicas de preparo de amostra ocorra paralelamente volatilização e equilíbrio de analitos da fase vapor em uma segunda fase extratora. Aí a gente tem dois equilíbrios ao mesmo tempo e o efeito da temperatura vai ser o efeito da temperatura somado, que não necessariamente é esse efeito positivo que a gente está falando aqui. Especialmente em microextração por headspace, isso fica muito claro. E outra, em métodos de separação por volatilização, métodos de extração, a temperatura tem que ser controlada para ter resultados reprodutíveis. Num método daquele, como aquele procedimentozinho simples que eu mostrei uns slides atrás, que a gente chama de headspace estático, análise de headspace estático. Ela é muito usada para uma série de determinações de analíticos relevantes. Por exemplo, determinação de etanol em sangue e outros fluidos biológicos para finalidade forense é feita por aquele método. Então, você tem um acidente de carro, por exemplo, que você suspeita, isso não é feito, até onde você tenha conhecimento, para monitorar se o cara estava alcoolizado quando é apreendido numa blitz policial, porque existe o princípio legal, a cláusula pétrea da Constituição, que você não pode fornecer provas contra si próprio. Então, você não pode doar sangue para um exame que vai lhe acusar. Pelo que eu sei, isso não pode ser feito. Mas é muito usado para finalidade forense. Tem um acidente de automóvel, então a pessoa infelizmente veio a falecer, coleta-se uma amostra de sangue ou outro fluido biológico, geralmente sangue, uma pequena porção dessa amostra é diluída em um pouco de água, presa, né, colocada num frasquinho lacrado com headspace, colocado na estufa. Deixa-se um tempo, atingir o equilíbrio, sem o frasco ser deslacrado. A tampa é uma tampa com septo, você perfura aquela tampa com uma agulha de seringa, coleta um volume conhecido do headspace, injeta no cromatógrafo a gás, vai aparecer um pico do etanol lá muito bonito, e você calibra o sistema, você faz uma curva analítica, soluções de concentração conhecida de etanol numa matriz similar ao sangue, e faz lá sua análise quantitativa. Você tem que ter uma termostatização muito boa. Vamos supor que a variação lá da constante de Henry para o etanol seja similar à do benzeno. Se você faz a 20 graus, a constante de Henry é uma. Se você faz a 30, é outra. Se você faz a 40, é ainda outra. Ou seja, amostras com exatamente a mesma concentração de etanol vão ter em equilíbrio no seu headspace concentrações diferentes de etanol, desse analito. Então, você não poderia, se você faz a curva analítica, se você não termostatizar, cada hora que você coletar o headspace da amostra de soluções padrão, a temperatura vai ser uma e a concentração não vai ser mais função, no headspace não vai ser mais função da concentração da amostra. Então, você tem que termostatizar rigorosamente, às vezes até centésimo de grau, as soluções quando você faz análise de headspace. Outro efeito, né, que a gente já discutiu, ele depende lá da constante de Sechenov, né, o efeito do salting out, é aquele da força iônica das amostras, principalmente a amostra aquosa. Quando você adiciona um eletrólito forte, principalmente cloreto de sódio, por que cloreto de sódio é muito usado para isso? Primeiro que é mais barato. Segundo, que ele é solúvel, mas não é tão solúvel assim. Se você coloca cloreto de potássio, ele é tão solúvel que às vezes na solução saturada às vezes tem mais cloreto de potássio que água. Você vai ter uns efeitos meio esquisitos aí, o feitiço pode voltar-se contra o feiticeiro. Você vai alterar a posição do equilíbrio de volatilização. A magnitude do efeito depende, é igualzinho aquele que a gente discutiu para a partição, envolvendo a tal da constante de Sechenov, do paranalito eletrólito.
Então, via de regra, você coloca cloreto de sódio na sua amostra, você satura ela com cloreto de sódio, você consegue fazer uma análise de headspace de mais eficiência. Então, aqui tem constante de Henry versus concentração de cloreto de sódio em soluções aquosas, com uma série de analíticos tipicamente determinados após volatilização, após isolamento por método de headspace, né? Benzeno, tolueno, tricloretileno, tetracloretileno, que são solventes orgânicos muito usados, principalmente em lavagem a seco, então acabam sendo contaminantes ambientais importantes, em função da concentração em mol por litro de cloreto de sódio. Água pura, por exemplo, o tricloretileno tem uma constante de Henry de cerca de 0,3. Em solução 1 mol por litro de cloreto de sódio, que é quase saturada, a gente já tem uma constante de Henry aqui de 0,48 aproximadamente. Então, um incremento de mais de 50% na constante de Henry, ou seja, mesma concentração de tricloretileno na amostra, mais tricloretileno na fase de vapor, maior a sensibilidade e detectabilidade dele. Então, geralmente, a não ser quando a constante de CT9 for negativa, que é esse caso de composto muito polar, composto com equilíbrio ácido-base, é vantajoso você adicionar, como parte do seu protocolo de preparo de amostra, você adicionar cloreto de sódio ou algum eletrólito inerte à sua amostra, de modo a melhorar a eficiência da transferência, reprodutibilidade e repetibilidade. Isso vale para amostras aquosas, claro, e também amostras com alto teor de umidade, amostras biológicas, solos, qualquer amostra similar, aquosa ou pseudo-aquosa, vai se beneficiar da adição de eletrólito. E geralmente cloreto de sódio, porque ele é inerte, ele tem uma solubilidade alta, mas também não vai chegar você satura com cloreto de sódio, você sabe que a concentração é sempre aquela, e não é uma concentração tão alta que começa a ter um aumento de viscosidade ou efeitos deletérios. Bom, o que a gente tinha para falar sobre os três procedimentos, três princípios básicos, né, envolvidos na extração, era isso: partição, volatilização e adsorção. Sempre vai ter um ou mais desses três processos básicos de transferência de fase acontecendo. Então, a gente tem poucos procedimentos de preparo de amostra, poucas técnicas diferentes. A gente tem uma miríade, né, de técnicas diferentes de preparo de amostra, combinando a aplicação de um ou mais desses princípios básicos. De forma geral, a combinação desses princípios básicos vai resultar em dois grandes grupos de abordagem, de modos de trabalhar com preparo de amostra. A forma mais clássica, tradicional, é a da chamada extração exaustiva, seja com partição, com adsorção, volatilização mais difícil, mas existe, né, claro, nos métodos de headspace dinâmico. As técnicas tradicionais, as abordagens tradicionais de extração e pré-concentração são as chamadas abordagens exaustivas. Nas abordagens exaustivas, por um exemplo, a extração líquido-líquido clássica, que a gente vai falar na próxima aula. Você pega uma alíquota de amostra, que vai ser processada, vai ser analisada, coloca em contato com uma porção conhecida da fase extratora, líquida, sólida ou vapor, e você tenta otimizar o seu método de modo que haja transferência integral, exaustiva do analito contido nessa alíquota de amostra para a fase extratora. Então você tem lá uma amostra contendo lá o seu analito em determinada concentração, interferentes e constituintes da matriz. Você coloca em contato com um volume conhecido, menor, né, talvez, né, de fase extratora, para ter a tal da pré-concentração. Dá um jeito de atingir o equilíbrio 100% do analito passar da fase amostra para a fase extratora. Por quê? Porque é interessante que você tenha remoção completa, eficiência de extração
de 1, de 100%. Nesse caso, se eu determinar a concentração do analito na fase extratora, se eu souber o seu volume exato e souber o volume de amostra que eu processei, determinar a concentração do analito na amostra, que é o que eu estou querendo saber, que é o meu problema analítico, né? É simplesmente um probleminha de balanço de massas. Concentração na amostra, concentração na fase extratora, dividido pela razão entre volume da amostra e volume da fase extratora. É simplesmente um balanço de massa. Então, você faz a extração, cromatografa ou analisa com qualquer outra técnica de determinação do seu extrato. Determina a concentração do analito aqui, sabe os volumes e você sabe que a eficiência de extração é 100%, seu problema está morto. Você pode eventualmente ter eficiências menores que 100%, mas se for uma constante, por exemplo, 80%, 90%, basta corrigir a concentração da amostra calculada para a concentração real. Então, isso é um procedimento exaustivo de extração. Os procedimentos tradicionais de preparo de amostra eram sempre procedimentos exaustivos. É muito mais simples raciocinar com eles, mas eles têm uma série de deficiências. Quando a gente fala das técnicas propriamente ditas, vai ficar claro isso aí. No caso, por exemplo, vamos dizer que seja partição ou processo envolvido. O mesmo raciocínio vale para a distorção e para a volatilização. O que a gente precisa ter para ter extração exaustiva? A massa dos analíticos continânicos da amostra é integralmente, exaustivamente transferida para a fase extratora, ou seja, eficiência de extração 100%. Que condições você precisa ter? Lembrem da equaçãozinha básica que a gente mostrou para partição. Para a distorção e volatilização, existem equações similares, é quase igual a equação. A forma é muito parecida, então o raciocínio é o mesmo. Para a gente chegar a eta, eficiência de 100%, ou você usa grande volume de fase extratora, faz extrações sequenciais, que é um negócio que a gente vai falar quando falar de extração líquido-líquido, usa pequenos volumes de amostra, uma fase extratora com altíssima afinidade pelo analítico, a gente aumenta K. Nesses dois casos, 1 e 2, a gente mexe com beta. A gente pode mexer na constante de distribuição, modificando a matriz, por exemplo, jogando cloreto de sódio lá, fazendo tal salto em alto, ou modificar a temperatura e pressão. Bom, 4 e 5 aqui, eles têm efeito, deslocam o equilíbrio no sentido de uma extração exaustiva, mas geralmente é limitado. Aumentou 50%? Aumentou, mas nem sempre é suficiente para você ter extração exaustiva, isoladamente. Fase extratora com altíssima afinidade tem que existir, nem sempre ela vai existir. 1 e 2 vão ter um efeito pronunciado, mexer com beta. Mas principalmente 2, pequeno volume de amostra, não é confiável. Melhor forma é usar um grande volume de fase extratora e extrações sequenciais. Você pode reconcentrar o seu extrato. Então, a grande vantagem das técnicas exaustivas é que você não precisa de procedimentos de calibração muito sofisticados. Se tem 100% de transferência, acabou. A única coisa, precisa da curva analítica, para relacionar a área de pico ou qualquer sinal do seu sistema com concentração, mas acabou aí. Mas principalmente com partição, para você ter eficiência de um grande volume de fase extratora ou extração sequencial. O que isso quer dizer? Alto custo de aquisição de descarte solvente, risco ocupacional. Então, essas técnicas de extração tradicionais, exaustivas, que tem lá, aqueles protocolos quadradões de preparo de amostra da MISA, tem que ter 100% eficiência, a recuperação tem que ser maior que X%, senão etc, etc. Eles são muito fáceis de raciocinar. O pessoal da área de normatização dessas áreas adora eles, mas eles não são muito convenientes sob o aspecto prático. Existem alternativas? Existe uma outra forma da gente trabalhar, que é aquela que é mais comum nas chamadas microtécnicas de extração,
que são, via de regras, técnicas de extração não exaustiva. Você não transfere 100% do analito da amostra para a fase extratora, mas você trabalha de forma bastante cuidadosa, de tal maneira que você transfira da fase amostra para a fase extratora uma quantidade de analito proporcional à sua concentração na amostra. E com uma proporção fixa. Então você pega lá uma alíquota de amostra com determinada concentração de analito, um volume que você determina, pega um volume de fase extratora, coloca os dois em contato. Atingido o equilíbrio, apenas uma fração muito pequena do analito foi removida. Porém, a relação entre a concentração na fase extratora e fase amostra, por ser um processo de equilíbrio, ela é uma constante. Então, a concentração residual na amostra e, portanto, a concentração inicial vai ser proporcional à concentração na fase extratora. Se a gente souber essa proporcionalidade, e esse fator de proporcionalidade geralmente é a própria constante de distribuição ou algum parâmetro que depende dela, se o que for mantido fixo for realmente constante, determinou a concentração no extrato, se soubesse a proporcionalidade, determinou a concentração na amostra, sem necessidade de extração exaustiva. Bom, em que condições isso acontece? Isso é chamado de extração de equilíbrio, em equilíbrio. Tem várias abordagens possíveis para você fazer transferência não exaustiva, mas quantitativa. O grande nó aqui é que as pessoas, principalmente o pessoal não afeito às técnicas mais modernas de preparo de amostra, de extração e pré-concentração, consideram que análise quantitativa depende de transferência exaustiva, extração exaustiva, eficiência de extração 1. Não. Se você tiver condições tais que a concentração na fase extratora que você está aplicando lá seja proporcional à concentração na amostra, mesmo que essa eficiência seja pequena, você tem análise quantitativa possível, sim. É o chamado de extração de equilíbrio. Como que você consegue isso? Volume de fase extratora menor que o volume da amostra, bem menor, um beta muito grande. Aí a fração transferida do analito para o extrato é negligenciável. A concentração que vai sobrar no analito na amostra é muito próxima à concentração inicial da amostra. A gente tem o que a gente chama de depleção zero. Tem zero depleção de analito. Nessas condições, se atingiu equilíbrio e fixou as condições operacionais, a concentração do analito no extrato depende apenas da concentração na amostra e das constantes de distribuição. Na extração em equilíbrio, né, a constante Q é 1 sobre a constante de distribuição do processo. Se forem vários processos de distribuição, a constante integrada, né, da constante final de distribuição. E a gente já tem uma relação que facilmente correlaciona a concentração na amostra com a concentração na fase extratora. Isso aqui a gente mede, isso aqui a gente determina. Quais as vantagens das extrações em equilíbrio? Bom, a massa transferida, eficiência são pequenas, são quase zero muitas vezes, mas o volume de fase extratora que você usa também é reduzido. Então você não perde efeito de pré-concentração. Na verdade, você tem uma pré-concentração às vezes bem elevada, apesar de ter uma eficiência de transferência pequena, porque o volume de fase extratora é muito pequeno. Risco ocupacional, custo, etc., é muito menor porque você não usa solvente extrator em grande volume. De forma geral, essas técnicas de equilíbrio são mais caras para implementar. Para você montar a infraestrutura para começar a usar elas, o custo é elevado, bem mais do que uma extração líquido-líquido convencional, tradicional. Porém, o custo individual das análises acaba sendo menor, porque você não usa grandes volumes de solventes e reagentes. Então,
curto a médio prazo se compensa isso financeiramente. E outra coisa, o processamento das amostras individuais, geralmente, isso aqui é uma generalização, como toda generalização ela tem suas exceções, é muito mais simples e rápido. As técnicas exaustivas, geralmente também têm esse cuidado, isso aqui são considerações de ordem geral, podem haver e existem casos particulares onde isso não é verdade, então tem que usar bom senso, mas de forma geral, técnicas exaustivas tradicionais são muito mais trabalhosas manualmente, tem muito mais etapas, então as técnicas de equilíbrio geralmente são muito mais simples, muito mais rápidas, muito mais facilmente automatizáveis e mecanizáveis e mais ainda, se um processo tem menos etapas, é menos possível você ter erros e desvios operacionais. Quanto mais você mexe, pior. Então, técnicas de equilíbrio, elas estão ficando já há muito tempo, já não é coisa recente, estão se tornando até mais populares que as técnicas tradicionais exaustivas. Quais os contras? Bom, claro que isso tem problemas, muito pessoal da velha guarda diz que não tem como aplicar técnicas de equilíbrio para análise quantitativa séria, que é muito bonitinho, mas não funciona. Na verdade, isso são problemas que hoje a gente consegue contornar facilmente, mas ainda assim eles podem existir. Bom, constante de equilíbrio depende da matriz. As constantes de equilíbrio dependem da interação amostra-solvente e amostra-matriz. Se a matriz mudar, você muda a constante de equilíbrio, ou seja, você vai acabar tendo que ter etapas de calibração relacionadas à matriz. O que isso quer dizer? Numa técnica exaustiva, basta você determinar a concentração no extrato, se a eficiência for 100%, não interessa que tipo de amostra é. Numa técnica não exaustiva, dependendo da matriz, a constante muda. Então você vai ter que ter uma curva analítica feita especialmente para aquela matriz. Um caso clássico, né, a determinação de contaminantes em águas. Se você vai no seu laboratório, você otimiza, você desenvolve um método para análise de contaminante em água, usando como soluções de calibração aquele analito dissolvido, concentrações conhecidas daquele analito em água desionizada, e depois você aplicar para água de rio, água de mar, água de lagos, você vai ter resultados que não correspondem à verdade, porque a água de lago ela tem uma concentração até elevada de contaminantes orgânicos, de sedimentos em suspensão, de material orgânico em suspensão, que vão afetar o equilíbrio tanto de partição, quanto de adsorção, quanto de volatilização. Então você tem que fazer o quê? Pegar matriz isenta do analito, dopar com concentrações conhecidas e aí desenvolver o seu método. Fazer suas curvas analíticas com essa base. E como a constante, isso é o chamado efeito matriz, que a gente vai voltar a falar dele. E como as constantes de distribuição de partição, a volatilização, etc., todas elas dependem de temperatura, pressão, de um monte de parâmetros instrumentais, você tem que controlar de forma muito rígida esses parâmetros. Essas técnicas de extração não exaustiva de equilíbrio, pelo fato de usarem volumes pequenos de fase extratora em comparação com a amostra, são as chamadas microtécnicas de extração. Às vezes você tem extração exaustiva em microtécnicas, porém, a regra geral é que nas microtécnicas você tem extração em equilíbrio não exaustiva. Bom, e a parte cinética, o tempo de equilíbrio, ele vai afetar, ele vai ter que ser considerado? Na verdade, tem que ser considerado. E nem sempre é necessário que você espere o atingimento do equilíbrio de partição, de adsorção ou de volatilização para você parar o seu protocolo de extração, procedimento de extração e proceder para a análise química. A gente pode ter a extração em pré-equilíbrio. Extração exaustiva pode ser em equilíbrio ou em pré-equilíbrio. Isso aqui é um gráfico que mostra
a dependência entre tempo de extração e a massa de analito transferida da amostra para a fase extratora, um gráfico genérico. Bom, é mais ou menos óbvio. No tempo zero, você acabou de colocar em contato fase extratora e fase amostra, concentração na fase extratora é zero, massa extraída de analito é zero. Com o passar do tempo, a massa extraída vai aumentando até uma hora que você atinge o equilíbrio entre as fases, e a massa extraída passa a ser constante a partir daquele tempo. A concentração na fase extratora passa a ser constante. Atingido o equilíbrio de fase, se for um procedimento exaustivo, a relação entre concentração na amostra e concentração na fase extratora é do balanço de massa. Se for um procedimento de equilíbrio, que é o caso mais relevante aqui quando está pensando em extração de pré-equilíbrio, concentração na fase amostra, a concentração na fase extratora vai depender da fase amostra e constante de partição. E antes de atingir o equilíbrio? Antes do sistema atingir equilíbrio, a concentração na fase extratora é proporcional à concentração na amostra e ao tempo de extração. E a taxa com que um analito é transferido de uma fase para outra. É possível você ter quantificação, desde que o tempo de extração e todos os parâmetros que mudam a cinética de transferência de fases, a velocidade com que o analito sai de uma fase para outra, sejam controlados. Nesse caso aqui, quando você espera atingir o equilíbrio, o controle da eficiência de extração é termodinâmico, depende da constante do equilíbrio, que nesse caso é 100% e acaba virando, ela some porque você já tem o balanço de massa influindo. Então aqui a gente fala de controle termodinâmico. Na prática, na maior parte das vezes, quando você tem microtécnicas de extração, o tempo de equilíbrio é tão alto que você acaba trabalhando nessa região. Então, não dá para fazer análise quantitativa? Dá. Você fixa o tempo de extração. Fixado o tempo de extração, se todos os parâmetros que afetam a velocidade de transferência de fase são mantidos constantes, massa extraída vai ser proporcional à concentração de amostra do mesmo jeito. Bom, extração em equilíbrio tem duas grandes vantagens. Em condição de equilíbrio, a eficiência de extração sempre é a máxima possível. A massa extraída é a máxima possível, porque você tem grande sensibilidade e grande detectabilidade. E a eficiência de extração não depende mais do tempo de extração. Chegou no equilíbrio, a eficiência ficou constante, 100% ou outro valor. Quer dizer, você tem repetibilidade e reprodutibilidade melhor e você tem maior robustez. O que é robustez num método analítico? É uma propriedade do método analítico que você decorre do fato que você pode mudar parâmetros, você pode variar a temperatura, variar tempo, etc. E não varia a eficiência de extração. Isso é um método robusto. Pré-equilíbrio, então, não serve? Serve. Para muitos problemas analíticos, o tempo de extração pode ser improvavelmente alto. Não tem como você ter extração em equilíbrio, é impraticável. Você teria que demorar horas ou dias. Então, quem não tem cão caça com gato. Você acaba controlando as condições de extração e trabalhando em condições de pré-equilíbrio. E, eventualmente, principalmente com fases adsorventes, você nunca chega numa situação de equilíbrio propriamente dita, porque vai ter tal da competição entre analitos, etc. Então, especialmente nas microtécnicas de extração, ainda que a operação de equilíbrio seja favorável, muitas vezes os métodos são desenvolvidos, parametrizados, para que você trabalhe em condições de pré-equilíbrio. Você tem uma análise quantitativa, a dependência que existe entre massa, concentração extraída e massa e concentração iniciais na amostra ainda existe, mas não é mais simplesmente uma dependência termodinâmica. Existe o efeito termodinâmico, depende das constantes, claro, mas também da cinética, da velocidade de transferência de fase. Se você der um jeito de tudo que afeta a cinética ficar constante, velocidade de agitação na amostra, área de contato, fase de fase, etc., isso também vai ser constante. Bom, existe também um último formato, uma última forma, né, de trabalhar, que é
a chamada extração controlada por difusão. Assim como na extração de pré-equilíbrio, essas técnicas são formas onde o controle da extração é cinético, quando a independência de massa extraída e concentração na amostra é da cinética dos processos de transferência de fase. Essa é a única técnica que a gente vai tratar mais detalhadamente, inclusive mostrando dispositivos aqui, que eu não vou voltar a ela mais para frente, elas são mais importantes, mas é interessante a gente falar delas agora e depois não encerrar. Bom, o que é a extração controlada por difusão? Uma extração em tanto equilíbrio pré-equilíbrio, a gente imagina que a gente vai parametrizar nosso método para que a transferência de analito da amostra para a fase extratora seja o mais rápido possível. Você não quer ficar dias lá esperando atingir o equilíbrio, chegar numa eficiência de extração tal que você possa trabalhar em condições de pré-equilíbrio com detectabilidade adequada. Na extração controlada por difusão, a abordagem é oposta. Você interpõe entre a sua amostra e a fase extratora uma barreira difusiva, uma barreira qualquer que diminui a taxa de transferência de massa entre as fases, que faz com que a extração seja bem lenta. Por exemplo, uma membrana porosa ou um orifício crítico. Essa membrana tem orifícios por onde analitos da amostra podem difundir e irem se transferindo lentamente para a fase extratora. No caso, o processo inverso a gente supõe que não vai ocorrer, ou que para ocorrer a concentração aqui teria que ser suficientemente alta. Isso demoraria muito tempo e você interrompe a sua extração muito antes de começar a ter transferência daqui para cá. Ela não ocorre, só a transferência daqui para cá. A velocidade de transferência daqui para cá vai ser muito pequena durante o transcorrer do experimento. Bom, nesse caso, a fase extratora vai se comportar como que a gente chama de sumidouro perfeito, zero sink. Vai ter capacidade sorvente dentro dos limitantes aqui infinita. Você não vai nem chegar perto do atingimento do equilíbrio, quando você começa a ter transferência na fase inversa, e nem uma região da curva cinética onde isso está acontecendo. Nessas condições, a massa extraída vai depender principalmente do coeficiente de difusão do analito por essa barreira, quer dizer, da taxa com que ele consegue difundir, da área dessa barreira exposta à amostra. Se essa área aqui for grande, vai passar mais analito por unidade de tempo que se a área for pequena, e a espessura dessa barreira. Se for um filme fino, é mais fácil o analito difundido que uma barreira grossa. E também da integral de zero até tempo de extração da concentração de amostra dt. Bom, o que tem isso aí, integral? Se a concentração da amostra for constante durante o tempo de amostragem, massa extraída, coeficiente de difusão, área, espessura do filme, concentração na amostra, tempo de extração. Então, se você mantiver o tempo constante, isso aqui constante, isso aqui constante, isso aqui constante, massa extraída é proporcional à concentração na amostra. Bom, uma concentração da amostra que não seja constante, que diabo é isso? Imaginem, por exemplo, que vocês têm um problema analítico ambiental. Você quer monitorar a concentração de um poluente em um rio. Essa concentração vai ser sempre constante? Não, ela vai variar no tempo. E essa variação vai ser algo que você tem que considerar. Então, por exemplo, vamos dizer que seja um poluente que venha de efluentes industriais. A tendência é que, monitorando um período de horas, durante o dia ela vá aumentando por causa da atividade industrial. Ao final do dia, quando cessa a atividade da indústria, ela vai diminuindo, chega a um mínimo, depois do dia seguinte aumenta, diminui. Durante o ano também você vai ter essa variação que a gente chama de variação circadiana. Durante o ano também vai ter variações, períodos de grande atividade, pequena atividade, períodos de
inverno, de verão, quando o fluxo do rio está elevado, etc. O que interessa no caso, o que você vai determinar aí, não adianta você pegar uma amostra lá e analisar e falar a concentração é tanto. Pode ser que aquela amostra seja do pico, você tem que determinar a concentração média do contaminante durante um período determinado. Como que você determina essa concentração média? Você pode, bom, então eu vou determinar a concentração média de clorvós na água desse rio, monitorando um período de um mês. Então você vai lá de hora em hora, tira a amostra de água, analisa durante um mês. Quantas centenas de amostras você analisou? Inviável. Ou você pode usar uma técnica de extração desse tipo, nesse caso, né, quando a concentração da amostra não é uma constante com o tempo e você coloca em contato com a amostra um dispositivo de extração onde a massa extraída é limitada por uma barreira difusora e lenta, depois desse tempo aí, você pode demonstrar, por essa equação aqui, que a massa extraída é proporcional a essas constantes, que são características do dispositivo e do analito, né, coeficiente de difusão, a concentração média do analito na amostra durante o tempo de amostragem e o tempo de amostragem, ou seja, sem precisar fazer 200, 300, 1000, 5000 análises de amostras individuais, você determina a concentração média do analito naquele corpo d'água, naquele ponto da atmosfera, no período amostrado, que pode ser até de meses. Então, esse tipo de extração controlada por difusão é muito usado em análise ambiental. Como que isso é usado na prática? Essa aqui é a única, antes da gente encerrar essa parte de sistematização, para a gente não voltar a esse tópico que é importante a gente mencionar para vocês vão ver isso na vida real. Como que você aplica isso na prática? Tem várias formas, vários tipos de dispositivo, né? Os mais antigos, mais comuns, são esses chamados SPMD, Semi-Permeable Membrane Device. São basicamente muito úteis para compostos hidrofóbicos. Isso aqui é um desses dispositivos de extração, esse saquinho aqui. Na verdade, isso aqui é um saquinho de uma membrana de polietileno microporoso, um saquinho feito com essa membrana, que ele é recheado com um solvente hidrofóbico. Geralmente o pessoal usa trioleína. É o trioleato, ácido oleico, é um ácido graxo, né, de glicerila. É um lipídio. Então você tem uma membrana semiporosa, com furinhos por onde analitos podem permear e um solvente hidrofóbico aqui dentro, recheando esse saquinho. E existe também uma abordagem aqui que serve para compostos polares, tais POCs, Polar Organic Chemical Integrative Sampler, que mais para compostos hidrofílicos. Isso aqui tem uma membrana de polietileno ou polipropileno, então compostos hidrofóbicos conseguem permear rapidamente, porque esse material é hidrofóbico. Compostos hidrofílicos não. Para compostos hidrofílicos você usa membranas de polímeros microporosos nas polímeros hidrofílicos, como poliéter sulfonato. Geralmente você impregna os microporos com água, então tem uma fase aquosa impregnando os poros, e recheia com adsorventes ou absorventes da mesma forma. Então isso aqui é um dispositivo desse tipo, né? Tá aqui a foto dele. Você tem dois anéis de aço, uma membraninha de poliéter sulfonato, duas, né? Fazendo um sanduíche, e aqui você coloca um sorvente, um adsorvente, qualquer coisa, faz um sanduíche de um adsorvente ou de um líquido de extração, prende esse sanduíche entre duas membranas e você tem a extração através da membrana para o solvente que está aqui dentro. Por que você precisa da água impregnando os poros? Porque são compostos hidrofílicos, eles se dissolvem na água no poro, difundem pelo poro, chegam na dissolvente lá dentro e são dissolvidos. Para mostrar a água, né, fazer análise de materiais aquosos, né, então você pega esses dispositivos,
você tem que montar eles em racks, em estantes apropriadas para você submerger no corpo d'água. Então esse aqui está mostrando, isso aqui é um conjunto para amostragem subaquosa, chamada amostragem passiva. A amostragem difusiva também é chamada de amostragem passiva. Esse dispositivo, ele permite você usar tanto as membraninhas, isso aqui tem uma espécie de suporte metálico, que as membranas estão aqui encaixadinhas, né? Então você pega algumas membranas, encaixa, e aqui um suporte para vários dispositivos tipo posses para compostos hidrofílicos. Você encaixa aqui nessa cestinha, pega essa cestinha, mergulha na água. Então tá aqui uma cestinha com vários já montada, né, com esses dispositivos. Mergulha na água e deixa lá. No caso aqui, né, isso foi feito uma campanha de amostragem de 28 dias na água desse lago. Depois de 28 dias, você puxa lá o seu rack e está aqui os dispositivos de extração, onde foi feita a extração, a massa extraída é proporcional à concentração média no período. Vocês notem aqui que isso aqui está tudo manchado. Isso aqui é um problema sério, né, com esse tipo de dispositivo. É uma grande área de desenvolvimento para esse tipo de extração, para essa abordagem, é você ter estratégias para evitar o que o pessoal chama de biofouling, formação de biofilmes de bactérias que acabam prejudicando, né? Não é só feio, né? Aqui é só feio, né? Depois você pega um bombril, pega um espalhadaço, pega um aluno de iniciação lá no laboratório, ele limpa isso aqui e acabou. Mas quando você forma o biofilme aqui na membrana extratora, obviamente você modifica as características dela. Então ela não vai, a taxa de difusão vai ser menor porque parte da superfície está coberta. Então o pessoal faz certo, tem uma série de truques que o pessoal faz, por exemplo, coloca malha de fio de cobre aqui entremeado. Cobre, ele é fungicida e bactericida. Então tem um monte de truquezinhos que o pessoal... Bom, como que você faz a análise após essa extração? Você expõe o seu dispositivo lá por X dias, X meses, vai ao campo, coleta ele, sela em uma lata, em um lugar qualquer, para não ter perda no transporte. A gente não lembra, mas tem o transporte. Limpa o exterior, para tirar aquela caca que tem do lado de fora. Faz a recuperação dialítica. Você não rasga isso aqui. Você pega, mergulha isso aqui numa solução para inverter o processo. O analito extraído que está aqui dentro, ele vai começar a migrar para cá, em condições em que esse processo, né, com temperatura alta, qualquer outra, né, que os analitos que ficaram dissolvidos aqui na trioleína que está dentro dessa membrana, passem daqui para cá, que é a chamada recuperação por diálise. Descarta esse saquinho, pega esse dialisato, né, pegou, mergulha o saquinho para hexano, todos os hidrofóbicos que estão aqui vão passar no inverso, fazer o caminho de volta, dissolver no hexano. Geralmente você faz um clean-up desse dialisato por exclusão, cromatografia por exclusão de tamanho, algo que vocês já viram, que é a 481, né? Isso aí que você usa para clean-up, uma coluninha de uma extração em fase sólida, né? Usando uma fase de exclusão para reter macromoléculas. Fracionam o analito, geralmente isso aqui é bem sujo isso aqui, então você vai ter que fazer às vezes cromatografia em coluna para separar classes e compostos, etc, para fazer uma pré-concentração adicional e faz análise por GC. Bom, como que faz análise quantitativa aí? Você calibra o seu dispositivo, você pega uma membraninha igual a essa, você pega uma solução aquosa contendo o analito que você quer determinar, mergulha a membraninha, deixa lá X dias, tira a membraninha, faz esse processo, mede a área do pico, aí você mede a constante dm para aquele tipo de membrana. A concentração vai ser uma constante nesse caso, o tempo você sabe, tempo de extração você sabe, então você mede a constante de proporcionalidade que tem
entre tempo e concentração na amostra para esse dispositivo, calibrando ela no laboratório. Não a que você vai usar, claro, outros similares. Então isso aqui é muito, muito usado para análise ambiental de rios, de lagos, de atmosfera, em que você tem concentrações variáveis. Uma abordagem diferente, ela não é nem de equilíbrio, nem de pré-equilíbrio, ela é difusiva. Bom, para encerrar, né, todas essas formas de você trabalhar, extração, partição, etc., resultam numa miríade, um número muito grande de técnicas de preparo de amostras diferentes. A gente pode sistematizar essas técnicas, agrupar elas em grupo dependendo da forma de trabalho. Existem técnicas que são chamadas de fluxo, onde você tem extração em pré-equilíbrio, técnicas de fluxo, quer dizer, você faz a amostra fluir por um leito contendo adsorvente e você não tem equilíbrio, você tem pré-equilíbrio. Algumas são exaustivas, outras não exaustivas, tem pré-equilíbrio não exaustivo, chamada SPE, extração em fase sólida, extração de fluidos supercríticos, extração de fluidos pressurizados. Você pode ter as técnicas de lote, você pega uma alíquota de amostra e processa, não é de fluxo, você não pega um volume de amostra e vai passando, você pega um X ml e processa, para extração líquido-líquido, extração tipo Soxhlet, extração assistida por micro-ondas. Esses são procedimentos exaustivos, tem procedimentos não exaustivos, como microextração em fase sólida, microextração em fase líquida, técnicas de headspace simples, e tem esse procedimento que a gente falou, tipo de membrana ou difusivo, que a gente já tratou. A gente vai falar de cada uma dessas técnicas, SPME, extração em sólido líquido, Soxhlet, assistido por micro-ondas, microextrações em fase sólida, análise de headspace, SPE. Então a gente vai, a partir da próxima aula, abordar todas essas técnicas de modo individual. Então a gente encerra por hoje a aula. A partir da aula que vem a gente já vai começar a falar de extração líquido-líquido. Os slides já estão disponíveis lá. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, pode entrar em contato por e-mail, por mensagem. Vamos fazer toda quarta-feira aquela sessão de videoconferência para dúvidas, para quem quiser entrar na sala de videoconferência, discutir dúvidas, mostrar dúvidas, a gente vai estar à disposição. Então por hoje já deu, então bom dia para todo mundo e até a próxima semana ou até qualquer outra hora.